Pessoal, bom dia. Agora língua portuguesa, o quarto ano, com os temas verbetes, pontuação e encontro vocálico. Palavras no dicionário. Leia estas palavras do texto. A serpente de ouro. Depois que você lê essas palavras, balbúrdia, afligiu, unânimes, ludibriar e legítimo. Você vai circular as palavras que poderiam ser verbetes em um dicionário. Será que tem alguma que não pode ser? Será que tem? As que poderiam ser. As que não poderiam ser afligiu e unânime. As que poderiam ser são balbúrdia, ludibriar e legítimo. Por que afligiu não pode ser? Porque está no infinitivo. Tem que ser no infinitivo. Afligir. Aqui está no tempo passado. Unânime está no plural. As palavras no dicionário nunca aparecem no tempo passado e nem no plural. Então tem que ser no infinitivo e no singular. De que forma podemos encontrar em um dicionário o significado das palavras da atividade 1 que não entram como verbetes? Afligiu. Você não vai procurar afligiu, você vai procurar afligir, terminada em R. Ir, terceira conjugação verbal, no infinitivo. O que é no infinitivo? Quando sempre termina em R. Ar, ir. E unânimes, no plural você não acha, você acha unânime, no singular. Você vai pegar seu livro e ler o significado de balbúrdia. Queria chamar a atenção de vocês para esse SF, que é substantivo feminino. Tem algum dicionário que vem separado a sílaba. Você tem dúvida como é que separa? 3 sílabas. Afligir é verbo. Olha o V de verbo. Ludibriar é verbo. Unânime é adjetivo. É a palavra que caracteriza o sujeito. Balbúrdia é substantivo feminino. E aí vamos lá para a quarta. Você leu o seu livro, acompanhou tudo bonitinho. Releia esses trechos do texto A Serpente de Ouro, observe as palavras destacadas e escreva os significados mais adequados ao contexto da história. Olha, você viu que a palavra balbúrdia aqui tem 1 e 2 significados. Por quê? Tem palavras que tem mais do que isso. Por quê? Para quê? Para você encontrar o lugar certo, porque o nosso português é muito dinâmico, é muito complexo, né? Uma palavra só tem vários significados. Então você vai encontrar o contexto da história que aquele significado encaixa. Letra A. Certa vez, um negociante muito rico esqueceu, em meio à balbúrdia de um leilão, uma caixa de moeda de ouro. Aí vamos ver o significado de balbúrdia. Grande desordem, geralmente acompanhada de vozeira, algazarra, tumulto, balbúrdia do trânsito, situação confusa ou complicada. Minha vida está uma balbúrdia. Será que ele estava numa situação complicada lá no leilão? Ou será que ele estava no local onde tinha algazarra, alegria, festa, quando ele perdeu essa caixa de moeda? O que vocês acham? Balbúrdia aqui combina com o significado número 1, algazarra, tumulto. Afligir, causar tristeza, angustiar, atormentar. A notícia do desabamento do edifício me afligiu, causou tristeza, um exemplo. Aí o significado número 2, causa dor física, torturar. A ferida aberta o afligia, tá doendo, né? Tava torturando. O significado número 3, sentir aflição, agoniar-se, contristar-se. Ao chegar, afligiu-se com a guerra civil que assolava o país. Aí vem a letra B. Chegando à sua casa, muito surpreso, ficou ao ver toda aquela fortuna e afligiu-se pensando em quem a teria perdido. Qual o significado? Será que ele ficou triste, angustiado, atormentado? Ou sentiu aflição, agoniou-se?
O que vocês acham? Significado número 3, sentiu aflição, angústia. Ele ficou perturbado, né? Ficou triste, sentiu aflito porque alguém tinha perdido o dinheiro. Ludibriar. Significado número 1, enganar, iludir, burlar. 2, tratar com ludíbrio, zombar. Os alunos antigos ludibriavam os novatos com brincadeira de mau gosto, é o exemplo. Procurou a letra C, lá do trecho do livro. Procurou o dono da caixa, mas este, depois de contar as moedas e ver que nada faltava, arrependeu-se da promessa que fizeram e resolveu ludibriar o pobre homem. Ele perdeu a caixa de moeda, ele fez uma promessa, botou um anúncio que quem encontrasse, ele pagava uma recompensa. Aí quando ele recebeu o tesouro dele, viu que não faltava nada, ele quis ludibriar. Ludibriar nesse caso aqui significa enganar. Unânime. Os ministros e nobres da corte foram unânimes em dar razão ao rico. E o que é unânime? Que é da mesma opinião dos demais, em que há concordância geral. E qual é o que combina? Significado número 1. Todos tiveram a mesma opinião. Na letra E, sugiro assim, majestade, que se guarde a caixa até aparecer o seu legítimo dono. Legítimo. O que significa legítimo? Conforme a lei, legal. Filho legítimo, negócio legítimo, procedimento legítimo. Número 2, autêntico, verdadeiro, original. Número 3, que é justo, fundamentado. Nesse caso aqui, o legítimo dono era o número 2, verdadeiro, original. Agora vamos questionar algumas coisas aqui nessa quinta. Ao procurar uma palavra no dicionário, é possível saber a que classe gramatical ela pertence? Sim, você percebeu que eu mostrei ali, que disse ela é verbo, disse ela é adjetivo, se ela é pronome, se ela é substantivo. Sempre mostra. As indicações da classe gramatical aparecem da mesma forma nos dicionários. Ela sempre aparece de forma abreviada. Por isso que você tem que conhecer. Que outras informações os verbetes podem apresentar? Separação silábica, destaque para a sílaba tônica, às vezes vem entre parênteses como é que se pronuncia, se é o E ou se é o E, o O aberto ou fechado. De palavra em palavra, relê esse trecho do texto, A Serpente de Ouro. Muito bem, exclamou. Vejo que não há mais pessoas honestas neste mundo. Onde está a outra serpente? Outra serpente? Admirou-se o pobre, mas eu lhe juro que só havia uma. Que sinais de pontuação aparecem no final de cada frase? Ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação, exclamação. Qual é a função de cada ponto? O ponto final indica que a frase terminou. O ponto de exclamação é para dar ênfase ao que foi dito. E o ponto de interrogação é para fazer uma pergunta, não é isso? Repare que na primeira frase do segundo parágrafo, outra serpente, ó, tem um ponto de interrogação, um ponto de exclamação e outro ponto de exclamação. Por quê? Porque isso gera ao mesmo tempo uma pergunta e uma admiração, um espanto. Observe o travessão destacado. O que ele indica? O travessão aqui serve para quê? Para indicar a fala do personagem no início. E aqui, para explicar quem está falando. Outra serpente. Observe que o narrador pode apresentar a fala para explicar de quem é este exemplo. O pobre admirou-se. Outra serpente, mas eu lhe juro que só havia uma. Faça a mesma alteração nesse trecho. Muito bem, exclamou. Vejo que não há mais pessoas honestas neste mundo.
Onde está a outra serpente? Aí como é que você vai fazer? O negociante exclamou. 2 pontos, na outra linha, parágrafo e travessão. Muito bem. Por quê? Porque você vai explicar. Esse travessão vai indicar a fala do negociante. Vejo que não há mais pessoas honestas neste mundo. Onde está a outra serpente? Ficou diferente? Ficou. Porque nesse primeiro aqui, ó, muito bem, exclamou. Estes 2 travessão aqui, ó, tem a palavra exclamou no meio, para explicar ao leitor que é a fala do negociante. E nessa resposta não precisa por quê? Porque você já fez o discurso indireto. O negociante exclamou. Coloca 2 pontos, vai para outra linha, bota parágrafo e travessão. Muito bem, que aí é a fala do personagem. Outro trecho. Creio, ó majestade magnâmica, que os 2 estão dizendo a verdade. Qual é a função das vírgulas? Separar palavras usadas para o chamamento ao interlocutor no discurso direto, que é o vocativo. Ó. Creio, ó majestade magnâmia, é só para dar o vocativo, né? Para chamar a atenção com relação ao rei lá. Analise com o colega essas 2 frases. O filósofo do rei Abelardo solucionar a disputa. O filósofo do rei Abelardo solucionar a disputa. O que é que vocês viram de diferente? As vírgulas. Na primeira frase, entende-se que o rei se chama Abelardo. Na segunda, Abelardo é o nome do filósofo. O filósofo do rei Abelardo solucionar a disputa. Então, esse Abelardo aqui é como se fosse o nome do rei. O filósofo do rei, para um pouquinho, Abelardo solucionar a disputa. Aqui o Abelardo é o filósofo. Só por causa da vírgula a gente reconhece. O rei chamou o filósofo, os conselheiros, o comerciante e o homem. Qual a função da vírgula? Separar nomes de quem o rei chamou. É uma enumeração. Enumerar os fatos, as pessoas envolvidas no fato. Então, aí você descobre que a vírgula pode ter diferentes funções. Veja algumas delas. Separar o termo usado para chamamento, que é vocativo. Exemplo, mamãe, comi tudo. Outra função da vírgula, separar um trecho para explicar, esclarecer ou especificar melhor o termo anterior, que é o aposto. Exemplo, o filósofo, homem sábio e experiente, solucionou o problema. Veja que o que está no meio das vírgulas aqui é só para se referir ao filósofo, é o aposto. E separar ações ou elementos enumerados em uma frase, que é o exemplo, Marcelo levantou, escovou os dentes, vestiu-se e tomou café. Minhas frutas preferidas são mamão, goiaba, pera e laranja, que é enumeração. Então, para que a vírgula serve? Ela serve como vocativo, como aposto e como enumeração. A vírgula ou a falta de uma vírgula pode mudar o sentido de um texto e às vezes causar uma grande confusão. Leia estas frases. Não vou lhe dar a recompensa. Eu não vou lhe dar recompensa, viu? Presta atenção. Aí na segunda, não vou lhe dar recompensa. Aqui eu afirmo que não vou dar e aqui eu digo que vou dar recompensa. Só por conta da vírgula muda tudo. Mudou todo o sentido. A vírgula deu à segunda frase um sentido oposto ao da primeira. Mudou tudo. Na primeira questão próxima, você vai separar estas sílabas e depois circular onde tiver 2 vogais seguidas, que é o encontro vocálico. Aí na segunda tem uns enigmas para você resolver. Todas as palavras têm que ter encontro de vogais, encontro vocálico. Serve para ouvir música e notícia, o rádio. Instrumento usado para medir, fazer traços e medir, a régua. Sentimos quando alguém querido está longe, saudade. Líquido incolor próprio para beber, água. Usa-se para lavar roupa, sabão. Podia ser água de novo, né? Mas já está ali, não pode.
Escreva com o colega 6 palavras que apresentem vogais seguidas da mesma sílaba. Tem alguma sugestão aqui, ó. Enfeite, areia, série, próprio, pouco, pai, mingau. Mas você pode colocar as que você quiser. Depois você vai dar um treino de escrita colocando o nome desses objetos e observando que tem C, V, C. O que é isso? O V é vogal, o C é consoante. Tem que ser o nome desse objeto, mas que seja uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma vogal, uma consoante, uma consoante, uma vogal. Que objeto é esse? Caderno. Aí você escreve e olha se está certo. Depois você vai separar essas sílabas e circular os encontros consonantais, que são encontros de consoantes. Na palavra caderno, eles ficaram em sílaba diferente, mas tem, ó, é o R e o N. Quando separa a sílaba, aí não tem, né? Você vai circular só os da mesma sílaba. E por último, você vai fazer uma produção textual. Copie em uma folha à parte o início referente a personagem que você escolheu e dê continuação ao conto. Tem a história da onça e tem a história do macaco. Qual é que você vai escolher? A onça começa assim. A onça. Um dia, cansada de ser enganada pelo macaco, tive uma grande ideia. No final da tarde, fui à beira do único riacho da floresta e chamei a jararaca. Contei a ela que o macaco estava proibido de beber água naquele lugar. Eu tinha a certeza de que ele não aguentaria, e no outro dia, bem cedinho, aparecia por lá. Deitei-me à beira do riacho e esperei. Aqui, pessoal, é a onça contando a história. Você agora vai terminar a história da onça. Pode ser o mesmo final, o mesmo enredo do texto que você já viu, e pode dar um final diferente, um desfecho diferente. E o macaco? Como foi que o macaco escreveu a história dele? O macaco. A onça pensa que um dia vai conseguir me pegar. Coitada, ela tem força, mas eu sou muito esperto. Certo dia, a onça espalhou pela floresta a notícia de que eu não poderia beber água no riacho. Não me apavorei, mas no dia seguinte a sede aumentou e eu tinha que pensar em um jeito de despistar aquele bicho de pintas pretas. Do alto da árvore eu via uma formiguinha carregando uma folha e então pensei, por que não me disfarçar de bicho-folha? Aí se você escolheu a história do macaco, você vai terminar a história. Se lembre que sempre é na primeira pessoa. Eu sou, eu não poderia beber, eu tinha. É sempre você que está contando a história, assim como na história da onça. Só que na história da onça, você, a onça, vai contar a história com a visão de onça. E aqui você é o macaco, vai contar a história com a visão do macaco. Desfecho, você é quem manda. Organize a sua história em parágrafo, utilize sinais de pontuação adequados, empregue marcadores temporais para dar sequência aos acontecimentos, dê um título, cuidado com a repetição de palavras, tá certo? Pronto, responda o seu livro da página 120 a 125, faça a sua história no seu caderno com letra bonita. Se for escrever de lápis, escreva com bem força para ficar visível, letra grande, separada, segmentação correta, como aluno de 4º ano. Mande a foto para o grupo. Bom dia.